Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila, mas podem me chamar de Pri, e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu fiquei devendo pra vocês, contando um pouquinho sobre o processo do luto, né? A dor do luto, como eu passei por esse processo e o que eu tirei de tudo isso. Eu já fiz um vídeo de relato contando sobre a perda da nossa filha, que a Alice nasceu e veio a óbito, né, logo em seguida ao parto. Vou deixar linkado aqui em cima, se você não assistiu, te convido a assistir para você entender um pouco mais, né, dessa história, da nossa história. E assim, falar de luto é algo muito particular, né, gente? Cada pessoa vive o seu luto de uma forma. E falando sobre a perda de um filho, cada mãe, né, vive o seu luto de uma forma, enfrenta o luto de uma forma e passa por ele da sua maneira, né? Cada pessoa tem a sua dor, sabe aonde aquela dor aperta, cada pessoa tem as suas emoções, tem os seus traumas, seus medos. Eu, nesse meio tempo, vi várias histórias e relatos também de outras mamães que infelizmente também passaram por essa perda, por essa dor. Compartilhamos muitas vivências umas com as outras, e no meio disso tudo eu ouvi muitos relatos de mulheres, né, que logo em seguida, logo depois que perderam o seu neném, conseguiram engravidar novamente, tiveram forças para conseguir engravidar novamente, porque de fato o nosso psicológico fica muito abalado. E tudo bem, que bom, né, que conseguiram já reagir logo em seguida. E tem outras, por outro lado, outras mães, e eu me encaixo nesse outro lado, de mães que não conseguiram logo em seguida engravidar novamente, ou ter forças, psicologicamente falando, para engravidar novamente. E eu fui uma dessas. E tá tudo bem também, cada pessoa passa o luto da sua forma, enfrenta da sua forma. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, da minha fase do luto, dos processos que eu vivi, do que eu enfrentei. Pode ser que a minha história seja parecida com a sua. Me fala aqui nos comentários como foi pra você, caso você tenha passado por essa perda também, né? Como que foi pra você viver essa fase, como você enfrentou, como você saiu desse buraco profundo. Me conta aqui que eu vou amar saber, que a gente pode ter essa troca, né, de experiências. Eu acho que quando a gente faz essa troca, a gente se fortalece, né, uma fortalece a outra, e eu acho isso muito bacana. Depois da perda da nossa filha, como eu contei pra vocês lá no vídeo de relato, a gente teve que enterrar a Alice, né, foi mais uma dor que eu tive que viver, tivemos, né, que viver, de ver nossa filha ali naquele caixãozinho, e a gente teve que passar pelo processo do enterro dela. E logo em seguida a gente enterrou ela no sábado. No sábado mesmo o meu leite desceu, então eu produzi muito leite, o meu peito ficou com mastite, né, que fala quando fica todo empedrado, todo duro, enorme. E foi mais uma dor também que eu tive que passar, de ver ali o meu leite descendo e minha filha não tava ali que era dela, né, aquele leite. Ela não tava ali pra eu poder amamentar ela. Então foi uma dor imensa, 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 imensa quando o meu leite desceu. No início, assim que eu perdi minha filha, quando caiu minha ficha, a gente enterrou ela, voltei pra casa, fiquei na casa dos meus pais, na verdade, eu e meu esposo ficamos lá por uma semana, não consegui vir pra minha casa logo de cara. E naquele momento, eu tive minha primeira reação, vamos dizer assim, foi de revolta. Eu me revoltei muito com Deus. Pra quem não sabe, eu sou cristã, mas também sou ser humano, né? Eu sou ser humano e sou mãe. Então, Deus me entendeu perfeitamente, eu sei disso, eu creio nisso, que Ele me entendeu perfeitamente na minha revolta, né? Eu me revoltei com Ele, eu questionei muito a Deus o porquê que eu tava passando por aquilo, porquê que Ele tinha feito aquilo com a gente, porquê que Ele tinha levado nossa filha. Eu sei, né? Eu sabia que a minha gestação era uma gestação de risco, eu até comentei no vídeo de relato, expliquei tudo lá. A minha gestação era de risco, porém estava tudo encaminhando. Eu tinha consultas e ultrassons de 15 em 15 dias para acompanhar, pelo fato dela ser de risco. Os exames estavam todos em dia. Um dia antes dela nascer, eu tinha feito uma ultrassom, mais uma ultrassom, né? Então tava tudo perfeito. E eu fiquei sem entender o porquê, sabe? Que ela veio a nascer antes do tempo e
questionei muito a Deus, questionei muito, me revoltei muito com Deus nesse primeiro momento, sabe? Queria resposta, queria saber o porquê que ele tinha feito tudo isso com a gente, e achei que era algum castigo que ele tinha me dado. Gente, o nosso psicológico fica abaladíssimo, então assim, eu embarquei dessa revolta, e olha como é que é engraçado as coisas, como que o nosso psicológico mexe com a gente. Eu me revoltei com Deus, mas ao mesmo tempo eu pedi a ele para me sustentar. Eu pedi a ele ajuda, eu pedi a ele para tirar essa dor de dentro de mim. Então, assim, era uma coisa assim de pai e filha mesmo, sabe? De pai e filha. E eu tenho certeza que Deus me entendeu muito naquele momento. E ele me sustentou, mesmo eu toda ali revoltada com ele, mas eu sei que ele me sustentou, ele me carregou no colo. E é o que eu sempre pedi a Deus, sabe? Me carrega no colo, e peço até hoje para Deus me carregar no colo, porque não é fácil. Não é fácil, só quem viveu a perda de um filho sabe do que eu tô falando. E assim, foram várias situações, vários processos que eu passei. Eu tive a fase também que eu não queria ver ninguém. Eu não quis ver ninguém da minha família, assim, de amigos, familiares. As únicas pessoas que de fato eu deixava ter acesso e eu precisava que tivessem acesso a mim eram os meus pais, né? Obviamente meu esposo, né? O nosso elo, ele se fortaleceu muito nesse turbilhão de coisas que a gente viveu, né? Hoje eu falo que o nosso relacionamento, ele é outro. Sempre foi um relacionamento muito saudável. A gente foi muito parceiro e tudo, mas hoje a gente tem a gente tá num outro nível de relacionamento, sabe? A nossa filha, até nisso ela trouxe pra gente. As únicas pessoas, né, que eu permitia ter acesso a mim eram os meus pais, minha sogra, minha irmã, né, meu cunhado, minha cunhada, eram eles. Pessoas que de fato viveram toda a dor comigo. Viveram, inclusive, todo o processo da gestação comigo, né? Que estavam do meu lado o tempo todo, que participaram de tudo o tempo todo, que me acompanharam em médicos e tudo, que estavam sempre comigo diariamente, eram eles. Então eu só permitia eles me acessarem nesse processo que eu vivi do luto. Eu me isolei de todo o restante da família. E tudo bem também, não me julgo por isso, muito pelo contrário, eu precisei desse tempo, eu precisei passar por isso, até porque eu sentia que eu iria incomodar as outras pessoas. Não sei se vocês me entendem, talvez se você passou por isso também, você pode me entender melhor, mas quando você tá num luto, você se abate, você o tempo todo tá chorando, você o tempo todo... Você não tem alegria, né? Você não consegue estar numa rodinha ali de pessoas e ficar sorrindo das coisas, das brincadeiras, você não consegue. Você quer ficar no seu mundinho ali. Então, assim, eu pensava que se eu tivesse acesso às outras pessoas, da família e tudo, eu iria estar incomodando elas com o meu choro, com a minha tristeza, com as minhas dores, sabe? Com os meus lamentos. Então, eu não queria incomodar ninguém. Eu tive algumas visitas no primeiro dia depois que eu perdi minha filha, logo após que a gente enterrou ela e tudo. Eu recebi algumas visitas lá na casa da minha mãe. E o tempo todo eu tava chorando. A pessoa vinha me abraçar e eu tava chorando. E então, assim, as pessoas virem até mim, já logo me lembrava a perda da minha filha. Porque é óbvio que se a pessoa tá vindo me ver, é pra me dar um consolo. E isso me feria, isso me machucava. Então eu não queria, sabe, me ferir mais ainda. Cada pessoa que viesse até mim, eu ia ficar chorando, ia ficar relembrando, então eu não queria. Então foi juntando tudo isso, esse acúmulo de informações aí que eu falei pra vocês, dos motivos que eu preferi me distanciar. E tudo bem, foi uma fase, eu precisei viver essa fase. E assim, gente, eu também tive aquele momento aquela fase que você não consegue ver outras crianças, outras mães, né, que estão gerando ali seu bebê. Eu não conseguia ver, aquilo me machucava, sabe? Aquilo me machucava muito. Então, o que eu fiz nessa fase aí? Nas redes sociais, eu bloqueei, que eu tinha muitas amigas que estavam grávidas junto comigo, colegas, pessoas que trabalhavam comigo, e eu seguia, né? Enfim, a gente se seguia. E eu bloqueei ou silenciei as notificações de todas elas, de todas. Porque ver os stories, sabe, me machucava muito. E óbvio, né, gente, eu tinha passado por uma perda da minha filha, então ver outras mães, outras gravidinhas me machucava muito. E então eu me blindei
também dessa forma, de me distanciar. Bom, gente, outra coisa que eu também vivi nesse processo todo foi a questão da minha perda de autoestima. Eu perdi muito a minha autoestima, sabe? Até hoje eu venho recuperando. Eu ganhei peso, porque assim, quando a gente ganha um neném, né, quem é mãe aí também sabe, e quem tem seu filho sabe, que depois que você ganha, você amamenta, você emagrece, tudo, você tá com seu filho ali e leva a sua vida normal. Outra coisa é você não estar com seu filho nos braços, né, e viver toda essa dor, e você não tem ânimo nenhum pra se cuidar. Eu, pelo menos, tá? Eu não tive ânimo nenhum pra me cuidar, pra cuidar do meu corpo depois da gestação, vocês me entendem? Então, assim, eu tô com uma papada horrível, uma papada que eu ganhei na minha gestação, porque eu ganhei peso normal, e essa papada não saiu de mim. Hoje eu tenho me cuidado, sabe? Hoje eu tenho cuidado da minha alimentação, a minha barriga, ela ficou muito flácida, né, devido à gestação e tudo, e não voltou ao normal, então eu tenho me cuidado. Tenho até usado cinta, ó, nesse momento eu tô de cinta, tenho feito alguns sucos detox, enfim, eu tenho me cuidado hoje, mas lá atrás eu não consegui e essa autoestima, ela tá se renovando dia após dia. Uma das coisas algumas coisas, né, que me fizeram ir me levantando. Primeiro, o meu esposo, lá quando a Alice nasceu, no dia que ela nasceu, ele chorou pra mim e falou: amor, nós perdemos nossa princesinha e quase que eu perco você. Agora, imagina como seria a minha vida se eu tivesse perdido você também. O que eu ia fazer da minha vida? Sabe? Isso mexeu muito comigo. Essa fala dele, sabe? Foi muito de coração, muito assim, ele chorando e falando isso pra mim. E eu guardei isso pra mim, sabe? E isso foi algo que me ajudou também nesse processo de entender que tem pessoas do meu lado que precisam de mim, que querem me ver bem. Outra situação muito parecida que aconteceu também foi em dezembro, eu acho, se eu não me engano foi em dezembro, foi no dia do meu aniversário, dia 20 de dezembro, eu tava sem clima nenhum, obviamente, pra comemoração, eu tava ainda na minha fase ali de luto, e a minha mãe, ela falou: minha filha, eu perdi, né, nós perdemos nossa princesinha. Agora, eu agradeço muito a Deus por eu não ter te perdido também, porque você é a minha filha. Outra fala que teve, que me marcou também, foi no velório da minha filha. Meu pai virou pra mim e falou: filha, eu tô muito orgulhoso de você, você é uma mulher muito forte. E essas falas dessas pessoas, que são pessoas mega importantes pra mim, essas falas foram me ajudando, sabe, a me fortalecer, porque eu entendi que as pessoas do meu lado, os meus pais, meu esposo, as pessoas que me amam, eles precisavam me ver bem, eles queriam me ver bem, né? Quantas vezes aqui em casa o meu esposo me pegou chorando, de cair no chão, de tanto chorar, de não ter força mais pra chorar. Foram muitas as vezes, sabe? E a gente tem que pôr pra fora mesmo, a gente tem que chorar o que a gente tiver que chorar. Quantas vezes eu peguei ele chorando também, sabe? E falando: amor, que saudade da minha filha, que vontade de ter minha filha aqui com a gente. Então, assim, foram momentos muito difíceis pra gente. Mas a gente precisou passar por tudo isso pra gente se fortalecer, né? Fortalecer nossa fé. E nesse tempo, Deus foi trabalhando dentro de mim. Eu consegui voltar para a igreja, sabe? Deus foi trabalhando dentro do meu coração. E eu fui percebendo que sem Ele eu não ia conseguir sair disso. A minha mãe também sempre me incentivando: filha, vamos voltar para a igreja, vamos voltar para a igreja, lá você vai se fortalecer novamente. Bom, gente, eu falo que eu vivi assim entre uma linha muito tênue entre o luto e a depressão. E graças a Deus, graças à minha família, eu não entrei nessa depressão, sabe? E eu consegui sair a tempo. Deus me resgatou dali a tempo. O que eu deixo aqui de alerta é a questão da depressão, gente. Muito cuidado, sabe? Porque é uma linha muito tênue entre o luto e a depressão. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não entende, a gente não consegue perceber que a gente tá a um passo de entrar na depressão. A gente não consegue perceber. E sabe uma coisa que eu fiz pra me ajudar a sair desse luto? Foi trazer a existência da minha filha para nossas vidas, para o meio da nossa família. Eu vi de uma psicóloga
falando que você, uma mãe que perdeu seu filho, ela, claro, se ela se sentir forte para isso, é a melhor coisa que tem é ela trazer a existência do filho dela. E isso tem me ajudado, me ajudou muito nesse processo, trazer a existência da minha filha para o nosso meio, porque ela não tá aqui, né, fisicamente falando, ela não está aqui. E ela só, a história dela vai ser, para mim, ela vai ser sempre uma história viva. Mas para as pessoas, eu preciso falar dela para as pessoas se sentirem à vontade de conversar sobre isso comigo, né? Lembra que eu comentei lá no início do vídeo sobre a questão do que eu pedia uma resposta para Deus, que eu cobrei uma resposta de Deus, que eu questionei muito a Deus sobre o porquê que a gente tinha passado por isso, porquê que ele tinha feito isso com a gente? Pois é, Deus, ele me respondeu, mas ele me respondeu no tempo dele. Porque se ele tivesse me respondido lá atrás, no meio da minha revolta, no meio da minha confusão, eu não teria entendido que era a voz dele comigo. É até um testemunho, sabe? Um testemunho de fé. Deus, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus e nitidamente, tanto que no dia que eu ouvi a voz dele, eu fiquei achando que eu tava doida. Eu pensei em ligar pra minha tia, que é pastora, ou pra minha mãe. Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. E olha que eu sou batizada desde os meus 14 anos de idade, mas eu já vivi várias experiências com Deus, mas dessa forma foi a primeira vez, sabe? E eu tava ouvindo louvor e fazendo o meu devocional, quando eu escutei uma voz falando comigo nitidamente, sabe? Falando que dessa vez, filha, o milagre foi você. Não se questione, você não tem culpa de nada. Porque por muito tempo eu me culpei. Sabe? Eu falei, meu Deus, será que é alguma coisa comigo? Algum problema comigo por eu não ter conseguido? Eu me culpei muito, sabe? E Deus me falou pra mim não me culpar, que não era minha culpa, que tudo fazia parte do plano dele. Então, assim, Deus falou nitidamente comigo. Eu te salvei, filha. A sua filha, eu usei a sua filha pra te salvar. Porque o inimigo queria ceifar a sua vida. E eu não permiti. E eu levei a Alice comigo, porque ela era pura. Ela, sim, era pura, não tinha pecado nenhum. Então ela veio direto pra glória. E, gente, e os médicos falaram isso comigo, falaram isso com minha mãe. Falaram com a minha mãe, a sua netinha salvou a vida da sua filha. A sua filha foi uma guerreira, a sua netinha também foi uma guerreira. Ela salvou a vida da sua filha, porque não era nem pra sua filha estar aqui. Se a gente tivesse subido para um bloco cirúrgico com ela, talvez ela não estivesse aqui, mas a sua neta salvou a vida dela, nascendo de parto normal, a Alice salvou a minha vida. Então, assim, só confirmou, sabe? Os médicos, antes mesmo de Deus falar comigo, os médicos já tinham falado e Deus falou e confirmou uma coisa com a outra. Pra vocês verem o agir de Deus, o cuidado de Deus, sabe? Ele falou comigo e testificou até num louvor que onde eu via perda, na verdade era livramento. Onde foi choro, é alegria. Se eu tô viva aqui hoje é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Porque a minha história não acabou aqui. Eu creio que ainda temos muitas coisas grandes para viver na presença de Deus. Os planos de Deus para nossas vidas, para minha vida, são lindos, eu creio. E eu tenho descansado nele, tenho descansado meu coração e tenho vivido simplesmente a vontade de Deus na minha vida, sabe? Assim como Deus fez com Jó, tirou tudo de Jó e Jó não parou de adorar. É assim que eu tenho feito. E falo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. E é assim que eu encerro o vídeo para vocês, com esse pequeno testemunho de fé, mas que foi muito grande para mim. Mas eu tentei trazer para vocês um pouquinho do que eu vivi, um pouquinho do que eu passei, de como eu saí desse luto profundo, que não foi fácil, mas foi com muito apoio, foi com Deus mesmo me carregando no colo. E tamo aí, né? Firme, forte na presença do Senhor, rompendo em fé. Não é fácil, o choro às vezes vem, mas Deus vem fortalecendo a gente a cada dia. E obrigado por me assistirem até aqui. Eu
peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Deixe aqui pra mim o seu comentário e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau, gente!